Boa noite a todos. Hoje é dia 9 de janeiro de 2018, nossa segunda aula sobre o provimento do Estado do Paraná. E nós vimos que esse provimento, que nós falamos provimento, na verdade, é o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça. São as normas pertinentes ao foro extrajudicial. Então, nós falamos ontem bastante da estrutura, não bastante, mas o necessário e indispensável para podermos compreender, né, essas normas. E essas normas, elas são veiculadas através de um instrumento normativo, que é o provimento 249/2013. Então, os senhores aí já estão atentos, já imprimiram o provimento atualizado naquele link que eu lhes enviei ontem. Também já imprimiram o Código de Organização e Divisão Judiciárias, que ele é tratado pela lei, é veiculado, o instrumento normativo é a Lei 14.277, de 2003, vocês também já imprimiram, e vão fazer isso aqui, né, para podermos ficar com um produto manuseável, bem fácil, bem tranquilo. Temos o Poder Judiciário, um dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça. Dentro desse órgão, nós temos um outro órgão que nos interessa muito, que é a Corregedoria Geral de Justiça, e essa Corregedoria Geral de Justiça, ela vai tratar tanto dos magistrados, quanto do foro judicial e do foro extrajudicial, e a corregedoria ela é capitaneada, ela tem como figura principal o Corregedor-Geral de Justiça. Nós vimos ontem naquele esquema. E também tem atribuições, incumbências, competências, tanto a corregedoria quanto o corregedor, que são tratados no regimento interno da corregedoria. Vamos lá, falando agora que essa parte introdutória desse código de normas, os senhores têm que se sentir assim, bem familiarizados, e vão sempre, todos os dias agora, até o dia da prova, nós vamos manusear esse código e vamos ficar assim, vamos compreender a estrutura desse código. Nós temos esse capítulo 1, e esse capítulo 1 vão tratar dos notários e registradores. Capítulo 1, notários e registradores. E esse capítulo 1, ele vai ter 7 sessões. Seção 1, seção 2, seção 3, seção 4, seção 5, seção 6 e seção 7. 7 sessões. A seção 1, nós falamos ontem, que são normas gerais aplicáveis. E hoje nós vamos vencer todas as outras sessões. As nossas aulas, essa pessoa que está me ajudando com essas informações técnicas sobre câmera, iluminação, etc., ela já tinha dito o seguinte, que eu tenho que atentar para a duração das aulas. Então, e eu já tinha pensado, já estava considerando muito a duração das aulas. As nossas aulas, ele disse que fizeram um estudo, que ele fez um curso de EAD, em verdade. Inclusive tem um curso que chama aqui concurso que usa essa metodologia, de aulas de 15 minutos, mas são aulas gravadas, né? Cada aula tem 15 minutos. No nosso aqui, vamos utilizar a regra geral de uma aula presencial. 50 minutos, um intervalo de 10 minutos, e uma outra aula de 50 minutos. Então, a gente vai fazer isso. Essa é a forma, que pedagogicamente, e eu também observo, que é a forma melhor de horários de aula. Então, falamos ontem sobre normas gerais. Hoje vamos falar sobre todos os outros, mas não se preocupem, porque a aula vai estar gravada, e aí qualquer dúvida que os senhores tiverem, vocês vão ao YouTube e vocês clicam naquele símbolo de configurações, que é uma rodinha dentada, e vocês colocam na velocidade 2 vezes.
vocês conseguem, eu gosto muito da velocidade 2 vezes, mas isso é pessoal, cada um faz na velocidade que for mais confortável. Então, vamos lá. Normas gerais. Agora, vamos falar, antes de falarmos sobre livros e escrituração, nós vamos falar a seção 4. A seção 4, ela vai trazer uma série de regras, e essas séries de regras são uma reprodução do que nós temos da 8935. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Então, vamos lá. O código. Nós estamos no capítulo 1. Capítulo 1 e a seção 4. Como começa a seção 4? Ele vem dizendo onde vão ser instaladas as serventias. Nós já sabemos que aí no estado do Paraná, nós não vamos nos utilizar da expressão cartórios. Nós vamos falar, tabelionato de notas, de protesto e serviços de registro. Não vamos falar cartórios. A primeira colocação da seção 4. Aí eu vou pedir para os senhores, com já o código de normas em mãos, vamos todos lá no artigo, e os senhores vão seguindo a partir do artigo 52. Não se preocupem que dessa forma nós vamos ver todo esse capítulo hoje. Eu só vou mudar um pouco a ordem das sessões, e depois vocês vão entender por quê. Seção 4. Funcionamento. Funcionamento. Eu gosto, já que eu estou proibido de utilizar a palavra cartório, eu vou utilizar a palavra serventias. É um termo genérico. Serventias notariais registrais. E vamos ter a sigla SNR. É uma sigla genérica. Ótima. Não vai ter problema nós utilizarmos essa sigla. Funcionamento. Onde será? Onde será instalado a serventia? O local. O local da serventia, ele deve obedecer os limites da circunscrição. Se tiver baixo, vocês me mandam uma mensagem aqui. Onde? Se tiver pequena letra, eu vou aumentar essa letra. Onde? 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 Local. E esse local, obviamente, dentro da circunscrição. Vocês se lembram ontem nas normas gerais que nós falamos? Que ele só pode, o titular da serventia notarial e registral, ele só pode agir dentro daquele espaço para o qual ele recebeu a delegação. Qual o local? E o local? Onde a serventia será instalada? Local único. E se é local único, dado, sucursal ou posto avançado. Local único, sendo vedado a sucursal ou posto avançado. Você, como titular, você deverá, mediante uma comunicação prévia, informar o local da corregedoria. O seu local, à corregedoria. Você, então, vai ter o local único, vedado a sucursal, posto avançado, e você, como titular, você vai comunicar à corregedoria. E qual que é o objetivo dessa comunicação? Qual o objetivo?
é para que se verifique duas condições cumpridas. Duas condições. Primeira, acessibilidade. E a segunda, obviamente, tem a ver com a circunscrição. Obedece o limite da circunscrição? Atende à acessibilidade? E essa corregedoria, ela pode ser tanto do foro extrajudicial da comarca. Vou pedir para vocês irem acompanhando e fazendo esses esquemas aqui, porque senão o quadro depois vai ficar com muita informação. Vocês têm que estar aí. Para quem não sabe, clicando na minha tela, aí no Zoom Meeting, ela fica maior e ela ocupa toda a sua tela do seu computador. Então fica muito bom. Você clica 2 vezes em mim, clica aqui no quadro, para a tela que você está, a sua tela fique menor e que você me veja na tela maior do computador. Você, como titular, vai, mediante essa comunicação prévia, informar a corregedoria. E nós, no Paraná, temos essa peculiaridade. Eu vou até anotar o nome dela aqui, porque temos uma divisão na corregedoria. Temos uma corregedoria que atende às comarcas, em geral, do interior do estado, e temos uma corregedoria do foro central ou regional. Foro central ou regional. Vamos apagar aqui. Foro central ou regional. Foro central. Eu vou colocar aqui a palavra regional, porque também ela é conhecida foro central ou regional. O foro extrajudicial das comarcas, que não são as comarcas da região metropolitana, porque essa corregedoria do foro central é da região metropolitana. E essa aqui são as outras, eu vou colocar não metropolitana. Então, o titular vai promover uma comunicação prévia à corregedoria do foro extrajudicial das comarcas ou do foro central regional. O foro, a depender de qual corregedoria você vai estar vinculado. Ou você pode estar à corregedoria metropolitana, que é a corregedoria do foro central ou regional, ou a corregedoria do foro extrajudicial das comarcas. Se essa comunicação for aprovada, vai haver a comunicação à Corregedoria Geral de Justiça. Tudo bem? Ok. Então, vou aqui tirar a foto. O meu celular está aqui. Vou aqui atrás da mesa para poder tirar a foto. Vamos lá. Eu vou mandando para vocês. Assim, ótimo. Titular, mediante comunicação prévia, informa a corregedoria, que pode ser do foro extrajudicial das comarcas ou do foro central, regional. Este primeiro atende às regiões, às comarcas, às cidades que não fazem parte da região metropolitana. O segundo, da região metropolitana. Qual o objetivo? Verificar acessibilidade e circunscrição. Foi aprovada o local, vai haver a comunicação à Corregedoria Geral de Justiça. Os serviços notariais registrais, incluindo os serviços distritais, nós já sabemos o que é um serviço distrital, ele não é nada mais, nada menos que um serviço notarial e registral, genérico, que, numa cidade menor, ele tem por função notas e RCPN. É
distrital. Local único, previamente aprovado, comunicado à Corregedoria do Foro Extrajudicial das Comarcas ou Foro Central ou Regional, vedada a existência de sucursal postos avançados. Ressalvado 176. Vamos dar uma olhada no que diz 176, para a gente não passar nada. 176. O juiz das varas de registro público ou o corregedor do foro extrajudicial disciplinarão por portaria o sistema de atendimento pelos ofícios de registro civil dos assentos de nascimento ocorridos em maternidades, hospitais, conforme as seguintes diretrizes. Isso aqui a gente vai ver na nossa próxima aula. Mas, regra geral, vamos nos ater à nossa regra geral aqui. Comunicação prévia tem por objetivo, nós falamos isso. Qual é o objetivo? Isso aqui é muito importante. Eu gostaria que vocês fossem criando material com umas folhas A4. Vocês vão ter uma folha A4 e vocês vão criando esses esquemas e vocês vão colocar esses artigos aqui. Funcionamento, vamos colocar o artigo 52 e seguintes, porque vocês, eu acho que com o esquema vai ser mais fácil que ler os artigos, porque os artigos são muito confusos. Os artigos são muito confusos. Com todo o meu respeito à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, mas eu acho que poderíamos fazer textos mais claros, mais diretos. Às vezes, num parágrafo, num artigo, tem muita informação. Vamos adiante. Se eu tenho local, eu tenho que também ter um nome, eu tenho que indicar um nome. Mas eu estou vedado no Estado do Paraná, vamos falar onde, nome. Estou vedado no Estado do Paraná a me utilizar da expressão cartório. Não posso me utilizar da expressão cartório. E também não posso me utilizar o nome fantasia. Não posso exclusivamente o nome fantasia. O que eu posso informar na minha placa? A identificação, ela será, eu vou pedir para vocês muita atenção, eu só vou colocar desse lado as siglas. Cartório de notas? Não. Tabelionato de notas. Tabelionato de notas, tabelionato de protesto. Serviços do RI, serviço do ofício do registro de imóveis, serviço do registro de imóveis, serviços do registro civil das pessoas naturais, serviços do registro civil das pessoas jurídicas, mais o RTD. Estamos juntos? E serviços de distribuição. Então, a identificação você vai colocar, ou você vai colocar o tabelionato de notas de protestos, ou você vai colocar os serviços. Então, não vai ter a palavra cartório, nem o nome, e nem exclusivamente o nome fantasia. Você vai informar a natureza, e não só isso, você vai poder colocar ainda o nome do titular, isso é menor que o nome do titular, a identificação, você vai colocar tabelionato de notas, o nome menor do agente e também menor atribuições logomarca. Não é assim que você vai apresentar
a sua serventia notarial e registral ao público através de uma identificação que vai constar todas essas expressões e abaixo, não em letras garrafais, menor, nome do titular, atribuições e logomarca. Isso também você vai poder utilizar essa identificação nos seus papéis, nos seus documentos, nas suas cartas, nos seus papéis de escritório, né? Então, vamos adiante. O nome já vimos. Agora, nós já sabemos onde ela vai ser, nós já sabemos onde está o nome. Vou tirar mais uma foto. E aí, a foto, deixa eu tirar aqui da frente. Agora, vem uma outra parte muito importante. Se nós sabemos onde ele vai, como ele vai ser reconhecido, onde ele vai funcionar, como ele vai ser reconhecido, nós precisamos saber o horário de funcionamento. Qual vai ser o horário, o tempo, onde... Vocês lembram quando vocês estavam aprendendo inglês? Que aí a gente tinha onde, a gente já viu agora where, como, how, e agora é o when, quando, é o tempo. O tempo. Vamos lá. Aí nós temos aqui, primeiro, uma regra geral. Qual que é essa regra geral? Tá. Só essa minha câmera ela não desfocando. Ela tem a regra geral. Qual que é a regra geral do expediente? Regra, o tempo. Regra geral. O funcionamento das serventias notariais e registrais, elas vão funcionar de 8h30 às 11 horas. Isso aqui é matéria de prova, por incrível que pareça. 8h30 às 11 horas. E 13 às 17 horas. 8h30 às 11 horas e de 13 às 17 horas. Segunda a sexta. Regra geral. 8h30 às 11 horas e de 13 às 17 horas. Faculta-se. Eu tenho uma exceção. Faculta-se. Só que essa faculdade ela não se estende ao RI, porque o RI tem uma disciplina própria. Então a gente vai colocar aqui na exceção da exceção o SRI, que é a serventia, o serviço do registro de imóveis. O que é facultado? Todos, vocês se lembram deles? Todos. Colocam aí, façam uma folha A4, vão colocar, não sei se estão familiarizados aí com as serventias, a gente não pode esquecer, 2 tabelionatos e os outros 4. Né? E temos os distritais também. Mas o distrital é RCPN notas. Então, a regra de RCPN notas também não serão aplicadas aos distritais. O que é facultado? De 6 horas às 20 horas, de 6 horas às 20 horas, ininterruptamente, de segunda a sábado. É super estranho isso, mas é assim mesmo que temos no Código de Normas. Então, temos uma regra geral, temos uma faculdade que deve obedecer à legislação trabalhista, obviamente. Então, vamos colocar aqui legislação trabalhista. De 6 às 20 horas, ininterruptamente, de segunda a sábado. Exceto SRI, o tempo. Juntos?
Já que nós temos uma exceção para o CRI, qual que é a peculiaridade do RI? O RI, ele poderá ter um horário. Perdão, pessoal, estou com espirro. Deixa eu tomar uma água. Ele poderá, através de uma portaria, atendidas peculiaridades locais, e essa portaria ela vai ser expedida pelo juiz corregedor, ouvido o titular, né? Qual o horário do RI? 8h30 às 17 horas, 8h30 às 17 horas, segunda a sexta, ininterruptamente. Então vamos lá. Regra geral, 8h30 às 11, 13 às 17, segunda a sexta. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Esse tempo, expediente para atendimento ao público, de 8h30 às 11, de 13 às 17, segunda a sexta-feira. Ótimo. Segunda a sexta-feira. Respeitada a legislação trabalhista, faculta-se, exceto ao RI, segunda a sábado, de 6 às 20 horas, ininterruptamente. Perfeito, já vimos. Os serviços, esse aqui é o artigo 54. Vamos colocar aqui, artigo 54. O serviço do RI, por sua vez, por portaria do juiz corregedor, atendidas as peculiaridades locais, eu vou até mudar aqui para ficar melhor. O RI. Observadas as peculiaridades locais, poderá o juiz corregedor do foro extrajudicial, ouvidos os titulares respectivos do registro de imóveis de 8h30 às 17, ininterruptamente. Obviamente, é de segunda a sexta. Isso não tem aqui no expresso, mas eu lhes afirmo categoricamente. Não tem RI que trabalha no sábado. Nunca. De segunda a sexta. Então, vocês vão fazer esse quadro. Uma outra especificidade. RCPN. RCPN, nós sabemos. Ele é ininterrupto. Vocês se lembram? Óbito, nascimento. E ele vai funcionar sob regime de plantão. Então, ininterrupto. Ele não vai seguir essas regras. É óbvio que o titular não vai trabalhar lá esse horário. Vai ter uma escala de plantão, mas ele é ininterrupto. A pessoa não tem hora para nascer nem para falecer. Então, o RCPN ele é ininterrupto. Se houver feriado ou horário diferenciado, na hipótese de feriado, vamos colocar aqui, feriado. Vou colocar feriado e vocês vão entender. Feriado, horário diferenciado. Horário diferenciado. Vai haver uma portaria. Deixa eu verificar aqui de quem que é essa portaria. Portaria da Corregedoria Geral
Não, não é da corregedoria. Corregedoria do foro extrajudicial. Corregedoria do foro extrajudicial. Corregedoria do foro extrajudicial da comarca. Vamos começar a utilizar essas siglas. Corregedoria Geral de Justiça. Corregedoria Geral de Justiça. Corregedoria Geral de Justiça. Corregedoria Geral de Justiça. Corregedoria do foro extrajudicial da comarca. E o que deve ser obedecido? Se houver funcionamento da rede bancária, eu vou obedecer, eu vou atender, eu vou funcionar nos horários de funcionamento da rede bancária. Nos feriados e horários diferenciados, sempre observado o funcionamento da rede bancária. Então, vai ser por portaria e funcionamento, observar funcionamento, rede bancária. Então, é isso que eu tenho que saber. Rede bancária não se admitindo fechamento, obviamente, da serventia, se houver funcionamento bancário. Compete, por meio de portaria, estabelecer os dias e horários diferenciados, feriados ou não. Então, isso aqui é um quadrinho que a gente tem que saber, e são esses dois parágrafos aqui. Vamos adiante. Ontem nós falamos, já estamos terminando, calma, é isso mesmo. Vou tirar uma foto. Agora, nós vamos falar assim, tem várias atribuições do trabalho, ótimo colocar o artigo nos esquemas. Obrigado. Quem tiver falado isso, não apareceu aqui. Então, vamos colocar aqui. Deixa já aqui, vocês estão pedindo. Eu vou colocar, antes de tirar a nossa foto, esse parágrafo 4º, parágrafo 5º, artigo 54. Quando os senhores forem estudar diariamente o provimento, agora isso aí é sagrado, todo dia de manhã tem que estudar esse provimento, não é brincadeira não, é muita coisa, mas a gente vai conseguir chegar bem preparado lá no dia da prova, no dia 24 de fevereiro. Então, todo dia de manhã, acordou 2 horas, estuda o provimento. Faz as folhinhas de A4, copia tudo aqui. Depois, vocês vão encadernando. Vocês vão montando um material de estudo, como eu faço aqui com o meu. Eu faço isso aqui, ó. Eu, por exemplo, empresarial, eu pego o material, as aulas que eu assisto, etc., e vou colocando os meus esquemas. Eu quero que vocês façam isso. Depois vocês vão encadernar e vocês vão ter o material de vocês, material do código de normas. Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Já falamos sobre o horário, agora só vamos falar sobre... Você tem a sua atribuição. Você, uma vez que tem essa atribuição, você vai exercer a sua função. Você precisa contratar pessoas para que essas pessoas trabalhem com você. Você é o delegatário, mas aquelas pessoas que você vai contratar sobre o regime trabalhista, nós falamos isso, seletista, e você vai ajustar com essas pessoas contratadas o salário. Deixa eu só tirar essa foto, porque eu fui colocar o artigo ali, esqueci. Então, vamos lá. Vamos lá. Já vou apagar aqui. Vamos lá. Essas pessoas, eles vão ser os notários, e NR, notários, registradores, eles vão contratar escreventes e vão contratar auxiliares. Escreventes. Dentre os escreventes, ele vai selecionar substitutos. E dentre esses substitutos, quem está fora aqui? Quem não está silencioso? É a Lília, que acabou. Saúde, Lília!
A Lília tá gripada. Tem problema não, Lília. A Lília está aí, a gente está aprendendo juntos todos, né, a trabalhar aqui com o Zoom Meeting. Vamos lá. Substitutos. Dentre os substitutos, outros substitutos. Isso pode parecer paradoxal, mas eu vou ler o artigo para vocês. Eu vou colocar aqui, peraí. Substitutos. Que vai substituir o titular nas ausências e impedimentos. Correto? Nas ausências e nos impedimentos. Nós vimos aqui que essas pessoas, remuneração ajustada, remuneração livremente ajustada, e também, além da remuneração livremente ajustada, o regime é seletista, sobre o regime seletista. Substitutos, escreventes e auxiliares. O titular, tá, vamos ver. Escrever substitutos. Onde estava esse artigo? Eu estou procurando um artigo específico que diz que há um substituto específico, porque é um substituto. O titular do serviço, tá, vamos adiante. Então, daqui a pouco eu acho onde está especificamente isso. Mas esse esquema aqui vocês já vão visualizando, que é dessa forma mesmo. Então, o titular, ele vai encaminhar, aqui tem muitas regras, hein? Ao juiz corregedor. Ele vai encaminhar o quê? O nome dessas pessoas. Você vai encaminhar a indicação por escrito. Vai encaminhar indicação. Vou colocar aqui. Indicação por escrito. O nome, você vai apontar um nome. Indicação por escrito. Os escreventes. Peraí. Entrou uma mariposa aqui no nosso estúdio. Escrevente. E quais são os atos que eles podem praticar. Pessoal, me dá 2 minutos, 5 minutos, vamos fazer nosso intervalo de 5 minutos e nós já voltamos agora, que aí eu aproveito para tirar essa mariposa que está aqui nas luzes. Então, vamos fazer um intervalo aqui. Gravação. Vamos lá. Estamos todos juntos? Lorena. Celso. Claudete já está em casa, a postos. Então tá. Ô, Joaquim, não esquece de colocar os artigos para nós nas fotos, não? Tá bom. Tá bom. Então, para fazer isso, eu tenho que ir acompanhando aqui no código, no nosso código. Vamos ver esse aqui Esse aqui é o artigo 55 das contratações. Tá bom. Você vai encaminhar como titular ao juiz corregedor
indicação por escrito. Quem são Esse eu acho que é o 56, né? É, exato. Vamos lá, que é o 56. E os... Ah, silêncio todo mundo, mas obrigado, tá, Fernanda? Mas todo mundo silêncio. Titular encaminhará ao juiz... É estranho, né? O juiz encaminhará ao juiz corregedor o nome dos escreventes e os atos que eles estão autorizados a praticar. O juiz corregedor vai se manifestar apenas formalmente. Então, vamos colocar aqui manifestação formal. Manifestação formal. E vai encaminhar ao juiz do fórum. Foro é o corregedor, juiz do fórum. O juiz diretor do fórum. Juiz diretor do fórum. O juiz diretor do fórum. Então, o titular vai encaminhar ao juiz corregedor, que encaminhará, por sua vez, ao juiz diretor do fórum. Recebida a comunicação, está em ordem? Recebida a comunicação e em ordem? Ok, eu vou dizer aqui, ok, como recebida e em ordem, ele vai publicar uma portaria e nessa portaria vai dizer quem são os escreventes, quais os atos desses escreventes estão autorizados a praticar. Na verdade, essa portaria, ela homologa a indicação. A portaria homologa a indicação. Recebida a comunicação, o juiz diretor do fórum, verificando-a em ordem, ok, baixa a portaria, homologa a indicação, constando os atos e quem são os escreventes. Tá, esse aqui é o parágrafo 1º. O ato que indicar os escreventes e substitutos e que autorizá-los a subscrever atos do serviço. Então, a portaria que homologa os escreventes e os atos, é isso que está falando nesse parágrafo 2º, será afixada na serventia. Então, esse parágrafo 2º eu vou colocar aqui, vou colocar fixada. Onde ela vai ser fixada? Então, ela vai ser a indicação homologada e depois ela vai ser fixada para atender a ampla divulgação. Isso aqui eu vou colocar só aqui em barra divulgação. Divulgação. Então é isso que nós temos que saber do artigo 55 ao artigo 56. Agora, o titular do serviço encaminhar o juiz corregedor do foro, que o remeterá após manifestação formal, sim, já fizemos isso, ao juiz diretor do foro, indicação por escrito dos seus escreventes e dos atos autorizados a praticar, quais os escolhidos como substitutos, e ainda, entre os escreventes substitutos, e ainda aquele entre os escreventes substitutos, o que o substituto, e aquele entre os escreventes substitutos, e ainda aquele entre os escreventes substitutos, é o final do artigo 56, que o substituirá nas suas ausências e impedimentos. Então, isso que eu lhes disse é correto. Você tem, dentro dos escreventes, substitutos. Então, vamos ter aqui escreventes substitutos. E entre os escreventes substitutos, o substituto que o substitui na ausência e no impedimento. Você se lembra do que eu coloquei aqui? Super substituto. Tem um substituto mais especial. Dentre os substitutos, vai haver um substituto
Ficou claro isso para os senhores? Faça aí. Um que vai substituir nas ausências e nos impedimentos. Então, isso aqui é o artigo 56. Artigo 56. Esses auxiliares, nós temos que eles são seletistas, portanto, eles são empregados. E para que eles possam trabalhar com a carteira assinada, né, sob a égide da CLT, esse empregado ele deverá cumprir uma série de requisitos. Da mesma forma que quando somos aprovados no concurso, nós temos que apresentar uma série de documentos, esse empregado ele deve cumprir uma série de requisitos. Artigo 57. E aí nós não vamos falar, porque esses requisitos eles são, de certa forma, intuitivos. Né? A pessoa ela tem que ter idoneidade moral e ser uma pessoa responsável, um determinado grau de instrução, para ocupar estes cargos. Não ocupar cargo, perdão, não é a palavra certa. Para ser empregado. Para ser empregado. Estar no exercício dos direitos civis e políticos e quite com o serviço militar, se homem, certidão de antecedentes criminais das comarcas em que tiver residido após haver completado 18 anos. Quem tem feito concurso aí é só lembrar daquele momento de entrega, do momento de entrega da documentação. Certidão negativa pela Corregedoria Geral de Justiça, certidão de distribuição civil e criminal referente aos últimos 10 anos, expedidas no local em que manteve domicílio nos últimos 10 anos, cópia da identidade, experiência na atividade que dá a desempenhar, mínimo 18 anos de idade. E, por fim, só mais um artigo que vamos ver nessa sessão. Eu vou tirar mais uma foto. Então, vamos lá. Estamos vencendo. Vamos lá. Estamos vencendo aí o nosso provimento. Só vou mencionar o artigo 58, por fim. Esse artigo 58, ele vai tratar do afastamento. Então, houve o afastamento do notário e do registrador. Ele vai ser comunicado ao Corregedor Geral do foro extrajudicial. O afastamento do notário e do registrador, comunicado ao juiz corregedor. Tá vendo? A gente se confunde. Não, mas é isso, não é corregedor, é juiz corregedor. Juiz corregedor do foro extrajudicial. Será comunicado ao juiz corregedor do foro extrajudicial, que comunica ao juiz diretor do foro. Isso aqui eu vou escrever porque a gente não está tão acostumado com essa. Juiz diretor do fórum. A gente tem que ter muita cautela nessa nossa terminologia, hein? O uso adequado dessa terminologia notarial do nosso código de normas, nosso não, né? Antes que os
paranaenses me corrijam, como a Claudete me corrigia lá no Amazonas, quando eu falava nosso código de normas, vamos falar o Código de Normas do Paraná. Eu estou brincando, tá, Claudete? Não me leve a mal, hein? Eu sei que você quer muito que eu vá para o Amazonas. O juiz diretor do fórum vai receber essa comunicação. Então, ele também vai ser comunicado. Então, primeiro, o afastamento ele é comunicado ao juiz corregedor do foro extrajudicial, que, por sua vez, é comunicado ao juiz diretor do foro, que, por meio de uma portaria, vai formalizar esse afastamento. Formalizar o afastamento. E essa portaria, ela deve atender uma regra específica. Esse regulamento de afastamento do agente delegado. Eu vou colocar aqui regulamento de afastamento do agente delegado. Afastamento, notário e registrador, será comunicado ao juiz corregedor do foro extrajudicial, que por sua vez comunica ao juiz diretor do fórum, juiz diretor do fórum, que por meio de uma portaria vai formalizar o afastamento, atendendo a esse regulamento de afastamento do agente delegado. Vamos lá. Esses aí são os mais relevantes, os outros 59 e 60 a gente vai fazer por artigo. Vamos pensar alguns porque o nosso tempo aqui é curto. Então agora nós fizemos a sessão 4. Gente, a Thalita hoje não está aqui, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fizemos o 1, fizemos o 4. Agora, eu vou fazer com os senhores uma próxima sessão. 2 e 3. Sessão 5. Vou fazer a sessão 2. Então, já fizemos essa sessão 4, agora vamos tratar da sessão 2. Então, eu vou tirar uma foto para vocês. Vou tirar uma foto. Vocês vão montar o... Ei, você tá aí! Que bom, estava sentindo sua falta, Thalita. Chegou um pouco mais tarde. Tá bom. Então tá. Pois é, tive um contratempo. Desculpa, não pode nem responder, Thalita. Mas eu tô na área. Tá, tudo bem. Tá super chique. Tô vendo seu contratempo. Parece que foi no salão de beleza. Vamos lá. A sessão 2 vai tratar dos livros e dos arquivos. Eu peço desculpas aos senhores. Essa parte é daquelas. A sessão 2 é a sessão 3. Vocês vão ter que repetir muito, porque essa sessão 2 e a sessão 3, elas apresentam um desafio maior. Elas não são simplesmente assim, entendidas. Elas demandam assim, um esforço muito grande. Mas a gente vai fazê-lo a sessão 2 agora. Vamos lá. Vamos lá falar a sessão 2. Nós temos as serventias, nós já sabemos o local, nós já sabemos o nome, nós já sabemos quando ela vai funcionar e também já sabemos quem vai trabalhar para a gente e como essas pessoas serão contratadas e o procedimento, quando eu contrato essa pessoa e quando eu indico os atos que essa pessoa pode praticar na minha serventia. Isso todos aí, os senhores assim. O interessante de fazer prova para cartório, na minha opinião, é que você estuda pra caramba para a prova e é aprovado. E quando você é aprovado, o que você estudou vai ser assim aplicado no seu dia a dia. Então, esse conhecimento é um conhecimento assim extremamente útil. Não que os outros não sejam, mas às vezes a gente vai fazer uma prova e a gente vai ver aquilo só aquela vez.
Isso, para mim, quando eu estudava para alguns outros concursos, eu ficava assim, incomodado um pouco com isso. Mas não, no cartório não. Esse conhecimento aqui dessa aula, inclusive ela seria até muito útil para muitos oficiais e notários, né, que às vezes já não faz o estudo diário do Código de Normas da forma como deveria. Vamos lá. Já sabemos a parte, de certa forma, externa. Agora vamos para a parte interna, dentro da nossa serventia. Na nossa serventia, nós vamos ter livros, né? Vamos ter outras coisas também, mas vamos ter livros. Devo pensar aqui da melhor forma para vocês. Cada uma daquelas espécies, o notas, o protesto, o civil das pessoas naturais, civil das pessoas jurídicas, o RTD, tem, segundo a lei, alguns livros que serão utilizados para a prática dos atos pertinentes a estas serventias. Então, nós temos esses livros, cada um destes determinados livros. Então, todo ato que você pratica dentro da sua serventia, ele vai ser praticado, ele vai ser arquivado, ele vai ser registrado, entre aspas, ele será registrado num livro. Por exemplo, quando se lavra a escritura pública, você vai ter o livro das escrituras públicas. Quando você lavra as procurações públicas, vai haver o livro das procurações. Quando se faz o assento do nascimento, esse assento é feito em um determinado documento. Esses documentos, de fato, são livros. A princípio, eles são folhas soltas e depois essas folhas elas são encadernadas. Então, você faz o ato, você pratica o ato em determinadas folhas e depois você encaderna. E o Código de Normas, ele fala encadernamento, encadernação editorial. É como se você, por exemplo, vamos pegar um livrinho aqui na minha estante, você vai encadernar o seu livrinho. E nesse livrinho, na verdade, você tem todos os seus atos praticados, tem todas as escrituras públicas, tem as procurações, no livro de procurações, no tabelionato de notas, tem os seus assentos de nascimento, no livro de registro de nascimento, correto? Então, nós temos aí, cada um temos livros específicos. Agora, como nós estamos tratando dessa seção 2, nós vamos falar regras gerais, que são aplicadas a todos os livros. Como eu lhes disse ontem, eu gosto muito de ministrar essas aulas de parte geral no final, ao final, porque aí a gente já viu todos. Então, a gente consegue agrupar aquilo que é comum a todos e nós temos a parte geral. Vamos lá. Primeiro, os atos eles serão praticados em ordem cronológica. O livro ele tem uma determinada sequência. Para a prática desses atos, você vai obedecer a uma determinada sequência, a uma determinada ordem cronológica. E esses livros, por sua vez, terão determinados nomes. Eles atenderão à nomenclatura das leis próprias notariais e registrais. Então, lá no RTD nós temos os livros, no RCPN nós temos os livros, o livro A, o livro B auxiliar, o livro C, o livro D, o livro E, registro de imóveis, nós temos os números, né? O livro 1, protocolo, 2, registro geral, e por aí vamos, né? Nós temos no RTD o extrato, o protocolo, o resumo, né? Por extrato, o integral, o registro integral. Cada num desses ofícios e nos tabelionatos, temos livros específicos. Então, temos a ordem cronológica, e esses livros devem obedecer à nomenclatura legal. Mas não basta esses livros. Nós temos ainda outros livros que serão livros que todos devem ter, não só esses livros específicos. Mas temos alguns livros genéricos. Aí agora vamos falar sobre eles. Já tirei foto. Quais são esses livros específicos? Então, aqui estamos no capítulo 1, na seção 2.
capítulos 1 na seção 2. Já sabemos que os livros são em ordem cronológicas, em folhas soltas e serão encadernados na maneira editorial, ao modo editorial, de forma editorial, deverá obedecer à nomenclatura própria trazida pelas leis notariais e registrais. E além desses livros específicos, nós teremos outros livros que são obrigatórios e comuns a todas as serventias. Então, vamos lá. Quais seriam esses livros? Esse é o artigo 19. Vamos lá, artigo 19. Artigo 19. Vão ser 3 livros. É o primeiro, o segundo, não que eles tenham esse nome, não é isso. É o livro 1, não é. É só mesmo para sabermos. Não, vou fazer até melhor. Vou fazer dessa forma. Porque tem livros que tem número, né? A nomenclatura do livro. Nós vamos fazer o livro. O primeiro é o livro de visitas e inspeções. Então, vamos lá, todo mundo. Livro de visitas, inspeções. Outra coisa bacana, esse curso nosso aqui, vocês estão estudando para o Paraná, mas se vocês, por exemplo, vão fazer prova em Santa Catarina, vocês já vão estar bem adiante daquelas pessoas que vão estudar o provimento de Santa Catarina pela primeira vez. Então, vocês vão acumulando conhecimento. O livro DARD, aí vocês olham aí no artigo 19. Qual que é o DARD? É o auxiliar das receitas e das despesas. E esse aqui é o livro de controle, depósito prévio. Depósito prévio. Temos os livros e temos arquivos. Quais arquivos? Temos 2 arquivos. E o nome desses arquivos, eu vou colocar aqui, vamos pegar aqui, o artigo 19. Um é comunicação de selos. Comunicação de selos. E o outro arquivo é o de guias, recolhimento, SEB. Vamos lá, todo mundo no artigo 19. Isso aqui, nosso instrumento de trabalho, hein? Encadernado aí. Geralmente o Celso é o mais diligente. No dia seguinte que eu falo, ele já encadernou tudo, né, Celso? Pelo menos era, né, Celso? Celso é bem organizado. Né, já encadernou? Imprimiu? Então tá. Os tabeliães oficiais e oficiais distritais aí, o Celso, a Lorena também, todo mundo de parabéns. Vamos lá, todo mundo já encadernou aí o normativo. Livro, visitas e inspeções. Vão seguindo aí, visitas e inspeções. DARD. Livro de auxiliar de receita e despesa. Livro de controle de depósito prévio. Arquivos de comunicação de selos. Todo mês, a gente vai ver isso daqui a pouco. Todo mês você tem uma obrigação de comunicar quais foram os selos utilizados na sua serventia. Quando você emite essa comunicação ela vai ficar arquivada. E esse arquivo será feito no arquivo comunicação de selos. Isso aqui, os arquivos, eles podem ser todos digitais. É como se fossem pastas digitais. Você envia essa informação e você recebe o comprovante de que a informação foi enviada. Você arquiva tanto a comunicação enviada como a comprovante de envio, correto? Arquivos e arquivo das guias de recolhimento do FUNSEG. Agora vamos falar algumas questões específicas aqui do DARD. Eu vou até colocar aqui para facilitar a vida de vocês, e são alguns parágrafos. O livro DARD é o livro auxiliar de receitas e de despesas. Você vai indicar quais foram como o nome próprio diz, as receitas, quais foram as despesas. Mas não é qualquer receita, é uma receita específica. É a receita
que o delegatário obtém exclusivamente para ele, com os emolumentos. Então, nós temos a receita no parágrafo 1º. Ó, vocês têm que ler esses parágrafos aí com esse meu esquema, hein? Porque não é tão simples assim como eu estou falando. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Porque a forma como é expresso, ele vem falando que outras receitas, por exemplo, que são direcionadas, que são encaminhadas para os estados, para o fundo, outros fundos. Tem um fundo de reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Essa receita ela não vai constar no seu como lançamento das receitas no seu livro auxiliar de receitas e despesas. O seu diário auxiliar de receitas e despesas. O parágrafo 1º, receitas exclusivas do delegatário. Então, vamos colocar aqui. Receitas, vamos colocar, exclusivas do delegatário. Esse parágrafo enorme fala isso ao final. E as despesas? Não é qualquer despesa. Por exemplo, você tem um plano de saúde, que é só seu. Seus funcionários não fazem jus a esse plano de saúde. Então, como você vai lançar essa despesa? Você não vai lançá-la, na verdade, porque é apenas as diretamente relacionadas aos serviços, despesas. Então, vamos colocar aqui, despesas, vou colocar aqui do serviço. As despesas dos serviços. No parágrafo 3º, você vai fazer um confronto ao final de cada mês e você vai apurar o saldo líquido. Final do mês, você tem saldo líquido. Quando você lançar a sua receita, você deve indicar no seu livro, Diário Auxiliar de Receita e Despesa, a origem daquela receita. Então, o protocolo, o livro, o número da folha, o número do ato. Então, você vai, no parágrafo 4º, ele diz que o lançamento da receita no livro Diário Auxiliar de Receita e Despesa, ela deve ser indicada. A receita, ela deve ser, o lançamento da receita deve ser indicado. Receita indicado. Ok, lançamento da receita indicado. E por fim, o parágrafo 5º, todos juntos, hein? Você anualmente, está bem claro ou está muito pequeno? O que vocês estão achando? Lorena, tá bom? Tem que fazer comigo aqui. Eu vou ter que tirar a foto para vocês, mas vão acompanhando aqui. Parágrafo 5º. O DARD, ele é anualmente encaminhado ao juiz corregedor do foro extrajudicial. Então, vamos colocar aqui. DARD, vamos colocar, é o 10º dia útil do mês de fevereiro. Anualmente, 10º dia útil, ele vai ser encaminhado ao juiz corregedor do foro extrajudicial. Juiz corregedor do foro extrajudicial. Ó, vocês podem ficar tranquilos que quando os senhores assumirem as serventias, aí em Paraná provavelmente vai ter uma agenda, uma tabelinha, um arquivo de todas as obrigações a serem cumpridas. Então, vamos lá. Nós já vimos todos esses parágrafos aí, e o DARD, ele anualmente, até o 10º dia útil do mês de fevereiro, ele vai ser encaminhado ao juiz corregedor do foro extrajudicial. Ótimo. Vamos lá. Vamos ver aqui, continuando aí na nossa sessão 2.
Você, como titular da sua serventia, você tem um dever legal de prestar todas as informações, tanto à parte, as informações, plena informação à parte, você vai prestar plena informação à parte, e também você tem o dever de prestar contas. Você se lembra daqueles deveres? Os deveres. O descumprimento do dever, ele pode vir a caracterizar, não, descumprimento do dever, né? Quando há, de fato, ele caracteriza uma falta funcional, e você vai responder por isso. O dever legal. Você tem o dever de plena informação e de prestação de contas. É isso que você vai fazer aqui. Deixa eu tirar a nossa foto e vamos continuando aí com a nossa sessão 2. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Regra geral. Esses livros que você detém, que é sua responsabilidade, mantê-los arquivados em local adequado, salubre, né? Um local onde eles não se deteriorem. Esses livros, em hipótese alguma, eles poderão sair da sua serventia. Então, no artigo 22, vamos lá. Regra geral, os livros eles não podem sair da serventia. Não se permite, o notário e o registrador não permitirá saída dos livros, arquivos, documentos. Saída da serventia. Essa regra vale para todos os cartórios no Brasil. Você, como titular, você não autorizará, não permitirá que os livros, documentos, eles sejam os papéis, fichas, saiam, né, da sua serventia. Isso em hipótese alguma. Regra geral. Mas, por incrível que pareça, no Paraná há exceções a essa regra. E nós vamos falar sobre essas exceções. Quais são essas exceções? A retirada ela vai ser permitida. É o parágrafo 1º. Retirada permitida. Quando a retirada será permitida? Quando for requisitado. Vai ser requisitado por quem? E aí nós temos essas três figuras. Corregedor-Geral de Justiça, Corregedor-Geral de Justiça, juízes auxiliares da Corregedoria Geral de Justiça, vou colocar aqui corregedor. Na verdade, não dá para ficar utilizando as siglas de maneira leviana, porque a Corregedoria Geral é a mesma do Corregedor Geral. Então aqui é corregedor. Corregedor Geral, juízes auxiliares da Corregedoria Geral, e os juízes, essa aqui a gente já pode usar, juiz, corregedor do foro extrajudicial. E quando eles vão requisitar? Em quais situações? Em duas situações. Então, vamos colocar aqui. Na primeira e na segunda. Quando o juiz corregedor do foro extrajudicial e esses outros, o corregedor geral, os juízes auxiliares da corregedoria geral, eles requisitarão. Em quais situações? Eles só podem requisitar a retirada nessas situações. Primeiro é a fiscalização. Fiscalização. Houve fiscalização e nós sabemos. A fiscalização é gênero da espécie, nós falamos isso ontem. Fiscalização. Correição. Correição. Inspeção.
correição e inspeção. Retirada. Permitida pelo corregedor geral, juiz auxiliar e o juiz corregedor do foro extrajudicial para fiscalizar situações, na verdade, né? Vamos colocar aqui situações. Fiscalização, correição e inspeção, ou então verificação das receitas do FUNREJUS. FUNREJUS. Então, nós temos o artigo 22, temos uma regra geral, e essa regra geral, ela confirma a nossa outra regra geral, que as diligências sempre na serventia. Diligência sempre na serventia. Regra geral, diligência sempre na serventia. Regra geral, não se permite saída da serventia. Livros, arquivos, documentos, papéis, fichas. Retirada permitida. Exceção. Vamos colocar aqui. Exceção. Retirada. Requisitado. Por quem são as pessoas. Então, vamos colocar aqui 2 itens. Pessoas. Situações. Quais são as pessoas? Corregedor-geral de Justiça, juízes auxiliares e juízes corregedores do foro extrajudicial. Ótimo. Vamos adiante, já estamos terminando. Calma, todo mundo respira fundo. E agora eu vou tirar mais uma foto e vamos passar sobre... Vamos falar sobre mais 5 artigos e vamos dar por encerrada essa nossa sessão, correto? Uhum. Eu acho que já, antes de eu falar dessa parte específica, eu vou falar sobre o artigo 31. Esse artigo 31 ele é importante. Nós sabemos que isso aqui é sagrado, né? Nós temos que ter uma cautela daquelas. Nós temos o artigo 31. Artigo 31. Danificação. Livro, folhas, carimbos, papéis, documentos. Eles foram danificados. Eles desapareceram. Você alterou programas de informática. Desapareceu, alterou o programa de informática. De quê? Livros, folhas, carimbos, papéis, fichas, mudança, né, do programa de informática. Imediatamente a comunicação será feita ao corregedor-geral do foro. Mais uma vez, a gente sendo corregedor-geral do foro extrajudicial. Juiz corregedor do foro extrajudicial. Juiz corregedor do foro extrajudicial. Houve danificação, desapareceu, alterou programas de informática, você vai comunicar imediatamente ao juiz corregedor. Deixa eu só ver mais uma. Isso aqui. Vamos lá, deixa eu tirar mais uma foto. Eu posso apagar aqui.
Ótimo. Nós falamos que nós tínhamos aqueles livros específicos e nós tínhamos aqueles outros livros obrigatórios. Inspeção, visita, o DARD e o livro do depósito prévio. E aqueles outros dois arquivos, né? O de selos e o nome do outro arquivo, você tem que decorar, por incrível que pareça. Recolhimento do FUNSEC, são esses dois arquivos. O fato de você ter sistema informatizado, ele não dispensa os livros obrigatórios. Então, os livros obrigatórios, ainda que você tenha o sistema informatizado, você tem que manter os livros obrigatórios. Isso é o artigo 23. Implantando o sistema informatizado. Implantando o sistema informatizado, você terá ainda que ter os livros obrigatórios. Não dispensa os livros obrigatórios, né? Não dispensa livros obrigatórios. Ótimo. Não dispensa os livros obrigatórios. Vocês se lembram que um dos deveres era você manter em arquivo aquelas normas, os regulamentos, um dos deveres? Se lembram, John? Nós falamos sobre isso, artigo 23. As normas, os regulamentos, os arquivos pertinentes, né, à atuação da legislação. Então, arquivos, legislação, eles poderão ser mantidos digitalizados, gravados eletronicamente. Então, vamos colocar aqui sim, em arquivo digital. Arquivo digital. Tem algumas regras para o processo de digitalização, nós vamos pular esse artigo. E você pode digitalizar arquivos já encerrados. Vamos colocar digitalização. Arquivos encerrados. Mas para que você os digitalize, é imprescindível autorização do juiz corregedor do foro extrajudicial. Digitalizou, eles serão incinerados. Ótimo. Vamos lá, ver se é isso mesmo. Artigo 23. O sistema informatizado ou o processo de digitalização do acervo não dispensa a utilização dos livros obrigatórios. Implantação do sistema informatizado, os quais serão formados pela encadernação editorial das folhas extraídas pelo sistema de impressão, dada a utilização de grampo ou parafuso. Isso é importante, hein? Nunca grampo ou parafuso na encadernação editorial das folhas. Os arquivos previstos na legislação e mantidos, eles poderão ser mantidos digitalizados e gravados eletronicamente. O 26 trata do procedimento de digitalização, que deverá obedecer a algumas etapas. O artigo 27 diz que a digitalização de arquivos encerrados só com autorização do juiz corregedor do foro extrajudicial, quando poderão ser incinerados ou destruídos. Nós sabemos que quando nós estamos, quando nós formos abrir os nossos livros, nós temos que promover um ato, o ato de abertura desses livros. Qual é esse ato? É o ato de abertura que se contrapõe, na verdade, há um outro ato que se contrapõe a esse ato de abertura, que é o ato de encerramento. Então, a abertura
encerramento dos livros antes de você iniciar a utilização destes determinados livros. Deixa eu tirar mais uma foto. Tirar mais uma foto. Vamos lá. Tirar mais uma foto, já estamos. Os livros serão abertos e encerrados pelo agente delegado. Artigo 28. Abertura. A abertura e o encerramento dos livros. A abertura e o encerramento dos livros será promovida pelos titulares. A abertura e encerramento será promovida pelos titulares. Abertura e encerramento dos livros pelos titulares. Isso aqui é muito importante, mas já vimos isso aí muito nas nossas leis notariais. E ele vai rubricar, ele diz, ele vai rubricar todas as folhas rubricadas. Todas as folhas rubricadas. E aqui tem uma característica interessante. Na 8935, você precisa, na 6015 especificamente, na verdade, você precisa de autorização do juiz para determinar o número de folhas. E aqui não. Aqui o número de folhas vai ser determinado pelo notário e pelo registrador. Vai determinar o número de folhas, determina o número de folhas. Então, o notário e o registrador, ele vai determinar o número de folhas, e aí, tudo bem, não precisa pedir autorização ao juiz do fórum, ao juiz do fórum. Mas desde que você mencione no termo de abertura. Mencione no termo de abertura. Desde que você mencione no termo de abertura. Então, só para nós encerrarmos, você vai abrir esses livros. Esses livros serão abertos e encerrados, com termos de abertura e encerramento. Esses livros obedecerão a modelos. E esses modelos são os modelos correntes. Os modelos correntes. Modelos dos livros são os modelos correntes. Ótimo, nós temos os modelos correntes. Abrir o livro. Vou abrir o livro. Os livros. Abertura. Isso é o artigo 30. Ele fala, os livros eles obedecerão, devendo ser antes da lavratura de qualquer ato, antes da lavratura de qualquer ato, ou seja, na abertura do livro. Antes, lavratura, ato, antes da lavratura do ato, eles serão comunicados e corregedoria do foro extrajudicial da comarca. Comunicado, corregedoria, não é o corregedor, é a corregedoria. Joaquim? Oi, pois não. Thalita, vou te pedir para você falar Camila comigo fez uma depois. pergunta. Né? Manda aqui, tá. Deixa eu terminar de fazer a exposição, eu respondo daqui a 5 minutos, tá bom? Vamos lá. Corregedoria do foro extrajudicial.
Ótimo. É isso. Você vai comunicar a corregedoria do foro extrajudicial. Quando você faz essa comunicação, a abertura desse livro fica registrado em um livro na corregedoria. E essa comunicação, ele gera um registro lá na corregedoria, no livro de registro e controle de livros dos registradores e notários. No livro de registro e controle. Livro de registro e controle. Então, a abertura, ela é comunicada. Então, eu tenho aqui o titular. Abertura. Ele comunica à corregedoria do foro extrajudicial da comarca e a corregedoria informa o número de registro. Informa o número de registro. Fim do livro. Terminou o livro, é obrigatória a lavratura do termo de encerramento. Correto? Então é isso que nós temos aqui. Esse aqui é a seção 2, é uma seção assim, bem detalhada. Os senhores vão continuar estudando essa seção 2. Livros, arquivos, umas peculiaridades aí de provimento. Vou tirar mais uma foto. E agora, senhores e senhores, que horas são? São 9h55. Deixa eu só ler essas mensagens. São atos exclusivos do titular, abertura e encerramento dos livros? E na hipótese de ausência do titular? A Priscila está me perguntando se são atos exclusivos do titular a abertura do livro. Ó, os livros e passos arquivos, o agente delegado poderá determinar a quantidade. Não há uma vedação expressa. Então, eu entendo que, sim, isso pode ser... Não, esse ato é um ato próprio do titular, né? Eu só tenho que localizar aonde ele diz que esse ato é um ato próprio do titular. A Priscila me pergunta se são atos exclusivos do titular. A abertura e o encerramento dos livros não pode ser delegado ao substituto? E na hipótese de ausência do titular? Bem, se o titular está ausente, não vai ser por ele estar ausente que a depender o titular está viajando. Eu acredito que depende da natureza da ausência, porque se o titular está acamado no hospital, então esse substituto, sim, ele deverá abrir o livro, porque a serventia não pode deixar de trabalhar, de funcionar, porque o titular está ausente. Então, a gente tem que pensar sobre essa questão. Aqui no específico, eu acho que se não tem uma vedação expressa, o substituto, sim, ele poderia... Vamos lá, o artigo 4 da 6.015. Os livros serão abertos, numerados e autenticados, encerrados pelo oficial, podendo ser utilizados, aprovado. Os livros notariais serão abertos, numerados pelo tabelião. Tá, aqui fala, tudo bem. O artigo 4 fala encerra dos livros tanto de registro quanto os livros dos tabeliães. Mas não está falando aqui, em algum momento, que só mesmo por eles, será feito por eles. Está dizendo que os livros serão abertos, né? O Celso responde, né, Celso? O Celso responde. Tudo bem, mas a gente não sabe. A pergunta é, os substitutos podem abrir e encerrar o livro? Aqui em Minas, me parece que o substituto não pode abrir e encerrar o livro, que é atribuição exclusiva do titular. Mas aqui no provimento, a gente tem que dar uma olhada se há uma vedação expressa nesse sentido. O meu entender é que o substituto sim pode abrir e encerrar o livro, né? Desde que o ato tenha sido comunicado
ao corregedor esteja autorizado a praticar aquele ato, naquela comunicação que nós vimos. Então, vamos adiante. Vencemos a seção 2 aqui, quase todas, e todos os artigos praticamente, seção 2. Agora, nós temos uma seção 5 que eu vou pedir... Pois não. Ó, eu não posso responder agora especificamente, então eu vou pedir para você me mandar uma mensagem e depois a gente conversa Não, sobre eu só quero saber. Não, no final da aula vai abrir para perguntas, não? É isso que eu vou fazer para você. Sim, tá? Então você vai me permitir, no final você pode colocar sua pergunta e a gente vai discutir algum ponto que não tenha ficado claro aqui. Então tá. Temos uma sessão... Ok, temos uma sessão específica, nós terminamos aqui a sessão 2, nós vimos a sessão 2. A sessão 2, a sessão 4, a sessão 1. Essa escrituração em geral, amanhã nós temos mais uma aula, correto? Amanhã nós temos a nossa aula às 20 horas. Então eu vou deixar essa sessão 3, porque ela é tão desafiadora como essa sessão 2. Então, vou deixar ela para amanhã, para nós ficarmos mais tranquilos. E vou falar agora sobre uma sessão, que é a sessão 5, porque eu vou matar essa sessão 5 agora. Essa sessão 5, ela é muito simples e ela é muito útil no exercício da nossa atividade. Deixa eu tirar uma foto aqui. Vamos lá. Nós vamos encerrar a nossa aula agora, mas antes eu vou falar na sessão 5. Sessão 5 é muito material que a gente está produzindo, mas não basta assistir a aula. Amanhã vocês vão fazer os esquemas de vocês e vocês vão... a gente vai aprimorando aí, né, aprofundando os nossos conhecimentos. A seção 5. A seção 5, ela diz respeito à impugnação de valor atribuído ao imóvel. Como eu disse, essas disposições gerais, elas são disposições gerais, bem genéricas. Às vezes ela está falando de dever, e aí tem essa seção, né, impugnação do valor atribuído ao imóvel. Mas vamos falar sobre ela que nós já vamos vencer essa parte. Na hipótese, né, do valor apresentado, por exemplo, numa escritura pública de compra e venda, e vocês, como oficiais de registro de imóveis, terem recebido a escritura pública de compra e venda para promover um determinado ato, como ato de registro, esse valor consignado na escritura pública é um valor irrisório, um valor discrepante. Então, você, como notário também, quando da lavratura da própria escritura pública, ou então você, como oficial de registro de imóveis, um notário ou registrador, você pode impugnar o valor desse imóvel, esse valor apresentado pelas partes. E qual que é o valor que é a regra geral? Nós temos dois valores nos termos da seção 5. Seção 5. Essa seção é bem pequena e eu vou falar agora porque ela é rápida. Vou fazer uma letra maior para ficar melhor. Capítulo 1, seção 5. Capítulo 1, seção 5. Você, então, vai poder impugnar um determinado valor, quando aquele valor ele não for o valor adequado. E qual que é o valor que vai ser utilizado? Bem, se for um imóvel urbano, isso nós temos o 62, parágrafo único, artigo 62, parágrafo único. Se for imóvel urbano, é o valor venal atribuído pelo município. Então, o valor venal município, correto? E se for imóvel rural? E se for imóvel rural? É o preço médio das terras agrícolas, né? É o preço médio das terras agrícolas. Preço médio terras agrícolas. E esse preço médio, ele é determinado pela Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná.
especificamente pelo Departamento de Economia Rural. Então, nós temos o Departamento de Economia Rural. Qual que é a sigla? Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná. Então, você vai poder impugnar. Por quê? Isso aí é muito bom. Já tem vocês têm um norte, uma segurança jurídica muito boa, muito grande para vocês que são os oficiais. Qual que é a regra? Veio até você uma escritura pública, por exemplo. Você vai intimar as partes, e isso aí está no primeiro passo, e aí nós estamos aqui no artigo 63. No artigo 63, você vai intimar as partes. Intimar partes e carta com aviso de AR, para que essa parte preste esclarecimento em 10 dias. 10 dias, esclarecimento, 10 dias. Esses 10 dias vão ser contados da data em que esse aviso de recebimento ele retorna para a serventia. 10 dias do recebimento AR na serventia, correto? Vamos lá, nós estamos impugnando o valor. Artigo 62, artigo 63, é o capítulo 1 da seção 5, que trata da impugnação do valor do imóvel. Nós já temos o urbano, o valor venal dado pelo município. O valor rural é o preço médio das terras, que é estipulado pelo Departamento de Economia Rural e pela Secretaria de Estado de Abastecimento e Agricultura. Ótimo. Temos duas situações. Vamos colocar aqui. Ok. A pessoa apresenta uma justificativa, mostra a tabela, tá ok, você finaliza o ato. Você faz o registro, finaliza o ato. E se tiver não ok? Não ok. Então, isso aqui é o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Segundo, parágrafo 3º. Se estiver não ok, você vai retificar. Não, você não vai retificar, né? Na hipótese de haver a retificação, vai ser feita a retificação pela parte do valor declarado. Vai haver a retificação do valor declarado. Retificação do valor declarado. Isso é importante nessa situação. Vou retificar o valor declarado. Então, 3 eventos deverão ser obedecidos. Recolhimento complementar do FUNREJUS. FUNREJUS. É o fundo, né? Na verdade, vai ter o recolhimento complementar tanto do FUNREJUS, dos tributos, recolhimento complementar dos tributos do negócio, e também a diferença dos emolumentos. Recolhimento complementar emolumentos. Então, ok. Finaliza o ato. Não ok. Vai ser retificado o valor declarado. Isso, por exemplo, a pessoa recebeu a intimação. Ela responde à intimação do oficial. Por exemplo, essa apresenta uma justificativa, essa justificativa ela é válida, demonstrada pelas partes a correção do valor por elas declarados, finalizar-se-ão os atos e registros. Finaliza o ato, o registro. Se, por outro lado, ou seja, se houver pelas partes retificação, vai ter recolhimento complementar do FUNREJUS, recolhimento do tributo incidente sobre o negócio e dos emolumentos. Nós estamos terminando. Vou tirar uma foto aqui para vocês. E aí a gente vai falar mais só dos 3 artigos e encerramos a aula de hoje. Vou abrir para as perguntas. Isso é muito interessante. Vou apagar aqui.
Vamos lá. Isso que é interessante aqui no Paraná. A pessoa que foi intimada com a carta com aviso de recebimento, ela, na verdade, ela não manifesta. Ela não manifesta. Ou ela, eu vou dizer que é o artigo 64. Ela não manifesta, ou ela não concorda. Não concorda. Aí, você, como titular da serventia, eu vou colocar o notário registrador, você vai impugnar aquele valor apresentado. E essa impugnação, ela vai ser dirigida, impugnação, obviamente, impugnação dirigida ao juiz de registros públicos. Se não houver, né? Impugnação dirigida ao juiz de registros públicos. Essa impugnação, ela tem que conter os fatos e os fundamentos jurídicos, correto? E o comprovante de intimação. Ó, eu vou ser sincero, essas bancas, elas adoram quando nós temos esses esquemas de dúvida, por exemplo, a remissão. Elas amam esses esquemas. Então, se a parte ela não manifesta, não concorda, você, notário e registrador, você vai impugnar aquele valor apresentado, sendo que essa impugnação ela é dirigida ao juiz de registros públicos. O que consta essa impugnação? Os fatos e a exposição dos fatos e os fundamentos do direito, e a comprovação de haver a intimação. O juiz de registros públicos, por sua vez, juiz de registros públicos vai decidir 10 dias. E esses prazos, então, prazo de 10 dias, ele vai decidir. Ele vai decidir em 10 dias. E dessa decisão caberá recurso 15 dias. Ele vai decidir em 10 dias e vai caber recurso dessa decisão, dessa sentença, na verdade. Da sentença cabe recurso em 10 dias, em 15 dias. Sentença caberá recurso em 15 dias. Vamos imaginar que dessa sentença ela proveu a impugnação, ou seja, ela é procedente a impugnação. Procedente a impugnação. Se ela é procedente, vai ser indispensável haver 3 fatos, obviamente, para que haja finalização do ato, o registro, etc. A diferença do valor do FUNREJUS, a diferença do tributo, incidente sobre a transmissão, por exemplo, e a diferença do valor dos emolumentos. Ótimo. Então é isso. Não manifesta, não concorda, você, como notário, como registrador, vai impugnar uma impugnação, através de uma impugnação que é dirigida ao juiz de registros públicos. Essa sua impugnação vai conter fatos e fundamentos. Vamos colocar aqui essa impugnação, impugnar. Essa impugnação ela vai contar os fatos e os fundamentos. E o comprovante da intimação. Ele vai decidir em 10 dias, correto? E dessa sentença cabe recurso em 15 dias. Ah, ótimo. Cabe recurso em 15 dias. Como o juiz decide em 10 dias? O que ele deve decidir? Ele vai decidir com qualquer elemento que tenha
alcance, com qualquer elemento que tenha ao seu alcance, e ele vai definir, isso é uma ordem direcionada ao juiz, a solução mais conveniente e oportuna. A decisão. Vamos colocar aqui, com decisão. Qualquer elemento que ele tenha ao seu alcance e a solução mais conveniente e oportuna. Solução mais conveniente e mais oportuna. Então, vencemos aqui a seção 5 do capítulo 1 e amanhã, às 20 horas, nós falaremos sobre o capítulo 7 e o capítulo 3 e vamos já deixar uma tarefa para os senhores. Voltando aqui para que tenhamos isso bem claro. Não manifesta, não concorda. Notário, registrador vai impugnar, sendo que essa impugnação é dirigida ao juiz de registros públicos. Nessa impugnação deverá conter fatos e fundamentos e o comprovante da intimação. O que ele vai decidir, o que vai ter, como ele vai sustentar essa sua sentença. Essa sua sentença, ela será baseada em qualquer elemento que, porventura, o juiz tem ao seu alcance, ele pode encontrar uma solução mais conveniente e oportuna. Ele tem 10 dias para decidir, sendo que dessa sentença caberá recurso no prazo de 15 dias. Sentença julgou procedente a impugnação. Julga, claro que ela pode não julgar improcedente, aí você vai promover o ato, né? Tanto o registro, ou então a escritura pública, a lavratura da escritura pública. A sentença procedente à impugnação. A parte, caso ela queira, porque ela não é obrigada, para que haja o registro daquela compra e venda, ele vai ter que recolher a diferença do FURREJUS, a diferença do tributo e a diferença dos emolumentos. Se bem que o FURREJUS é uma parte dos emolumentos, mas eles ficaram bem claros. Então, ó, vamos lá. Tarefa para amanhã, dia 10 de janeiro. Tarefa, dia 10. Então, os senhores vão estudar aí o capítulo 3, 7 e 6. O 6 eu não vou falar amanhã, porque é uma questão específica do Mercosul, mas isso não quer dizer que vocês não tenham que estudar. Então, é a seção 3, capítulo 1, sessões 3, 6 e 7. E do capítulo 2 é a seção 1 e 2. Porque amanhã nós vamos falar sobre a seção 1 e 2. Já, na verdade, não vamos falar sobre a seção 1 do capítulo 2, que amanhã é o capítulo 2 da RCPM, nós já vamos entrar na RCPM. Eu vou falar só sobre a seção 2. Vou falar sobre a seção 2, mas vocês vão estudar a seção 1 e a seção 2. Então, senhores, agradeço a presença de vocês. Vou encerrar agora a nossa transmissão e, caso os senhores tenham interesse, vocês podem ficar para que... Peraí, deixa eu só abaixar aqui. Vamos lá fazer as perguntas, mas eu vou encerrar agora a nossa gravação. Vamos lá.